para estudarmos um pouco mais a Tua palavra, Pai. E hoje nós vamos ver sobre a experiência humana de Jesus, Pai. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Nos dê entendimento, compreensão, a minha sabedoria na transmissão da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Acabou. Texto áureo da lição de hoje, está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos tentar colocar o máximo no projetor de informações, somente aquelas informações que são muito grandes, muito complexas, aí a gente vai para a Bíblia, em nome de Jesus, tá? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, esse texto fala de um Jesus humano. Ele não era Deus, ele não pulava, né? Saía de uma cidade, ia para outra, de uma aldeia para outra, sem caminhar, sem andar, junto com os seus discípulos, né? Percorria toda a Galileia e ensinando, né? A verdade prática é que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, né? A Bíblia fala isso, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado, né? Então, essa é a verdade prática da aula de hoje, né? Que Jesus era uma pessoa comum, né? Ele veio como homem. Vamos ler alguns versículos, né? Ô, Jesus, eu estou aqui passando, né? Teve vida social. Isso. Vamos ler alguns versículos. O versículo de hoje, o primeiro, é que Jesus caminhava por toda a Galileia, pregando e ensinando e curando enfermos, né? Faz parte do texto áureo. Percorria Jesus toda a... Ô, Jesus... Isso. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades. Olha que coisa linda, né? Às vezes a gente bota limite para a oração da cura, né? A gente olha e fala, meu Deus, está difícil. Mas a Bíblia fala que todos os doentes de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Ele não muda. Então, igreja, nós temos que crer nos milagres, nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que crer no poder do dom de curar. Nós temos que crer na oração de imposição de mãos. A Bíblia fala que nós vamos impor as mãos e todos os enfermos serão curados, né? É o que a palavra de Deus nos orienta. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, nós estamos vendo aí Jesus caminhando por toda aquela região, pregando, ensinando e curando enfermos. Vamos ver. Não sei por que está acontecendo isso. Aí, ele vai e volta. Alguma coisa. Vamos ver. Segundo, Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Então, muitas pessoas aí da nova era, nós vamos ver isso no final da aula, falam aí, né, que Jesus teve um período da vida dele que ele foi para a Índia e ficou lá no Tibete, ficou lá, né? Mas a Bíblia diz que eles eram conhecidos
onde viviam. Eles não eram um ET, Jesus não era um ET, apareceu lá na Galiléia, assim de repente, não, todos conheciam ele. Marcos 6, 2 e 3, olha só, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Ele era conhecido como eletricista, borracheiro ali do Pichincha, né? Como aquela loja, o Beto Frutti, era o Beto. Né? Então, o carpinteiro, filho de Maria, olha só, pessoas conheciam ele, a família dele, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Terceiro aspecto aí que nós vamos ler, terceiro ponto. Ele está indo e vindo, até agora eu já não estou entendendo mais nada. A participação de Jesus no culto nas sinagogas. Ele tinha uma vida religiosa também. Né? Jesus, além de ter uma vida comum como carpinteiro, ele também tinha a sua vida religiosa. Ele era um judeu. Então, como judeu, ele ia à sinagoga. Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, era costume de Jesus ir na sinagoga. Levantou-se para ler. Então, aqui você vê Jesus sendo um judeu religioso também. Participava da religião judaica. Agora foi direitinho. Vai entender. Agora foi. Jesus tinha vida social como qualquer pessoa de sua época. Lucas 5, 27 a 30, diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, Jesus tinha também uma vida social. Ele ia a casamento, daqui a pouquinho nós vamos ver, ia nas festas, ia a banquete. Então, isso tudo é o que a gente faz normalmente entre a gente, né? Vamos aí, né, fazer um churrasco e estamos juntos. Né? Em quinto lugar, Jesus participou de um casamento em Caná da Galiléia, uma celebração comum da época. João 2, versículos 1 e 2, diz, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Olha, então ligava Jesus à sua família, é como que se fosse filho de Maria, né? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, Jesus tinha uma vida ativa social, tá? No sexto lugar aí, Jesus procurava interagir com as pessoas. João 4, de 7 a 10. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então, se ele era só Deus, como muitos, nós vamos ver mais à frente, né? Nós estamos falando de heresias, né? Então, muitas pessoas dizem que Jesus ali só era Deus. Então, ele interagia com as pessoas fisicamente. Olha, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, ele tem sede. Olha. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Por quê? Porque estavam com fome, era a hora do almoço. Né? Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que coisa tremenda esse relacionamento dele com essa mulher, né? Vamos ver aí a leitura em classe, João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 43 a 51.
Diz assim a palavra de Deus: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e Pedro eram irmãos, tá? Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Se lembra do que Moisés escreveu na lei, lá no capítulo 18 de Deuteronômio? Ele diz que viria um profeta maior do que ele. Então, ele está dizendo isso, encontramos aquele que Moisés falou. Vem um cara maior do que Moisés aí, ó, né? Então, ele está dizendo aqui, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: olha só, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu Deus, tremendo, né? Vamos lá agora em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículos 37, 38 e o 42. 37, 38. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou, quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago, tá? Eram os discípulos. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Esses textos falam muito da natureza humana de Jesus, tá, amados? Vamos ver aí o nosso plano de aula. A introdução, a presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda a sorte. Deixa eu apagar aqui meu celular, que meu celular está apitando aqui. Ô, Jesus. Isso, desliga aí. Ô, Jesus, que isso? Deixa eu apagar aqui. Bom, apagou. Nosso plano de aula, né? A presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém. Além da vida social, Nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia. Vamos continuar aí, os objetivos da lição de hoje. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, existem heresias que negam a humanidade, dizem que ele é só Deus, né? Então, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, nós estamos vendo aí 3 situações que a aula de hoje deve objetivar, né? A identificar, explicar e reconhecer. É isso tudo aí que nós já falamos em nome de Jesus. A motivação, a experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento de nossos relacionamentos com outras pessoas. Então é interessante, né? Porque tem crente que quer viver isolado, não quer comunicação com ninguém. Jesus não fez isso.
Jesus se comunicou, né? Então, o nosso relacionamento, né? Eu ouvi um testemunho muito forte, né? De uma pessoa que estava com leucemia, câncer, né? E ele foi se tratar no hospital, lá no meio dos... E toda a igreja preocupada, achando que ele ia morrer, a família achando que ele ia morrer, e ele foi para aquele hospital e ele dizia, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. E a família toda já preparando até o sepultamento dele, né? Esperando ele morrer a qualquer momento, e ele dizendo que Deus está no controle. E quando ele saía do hospital, chegava na igreja, ele dizia, orem por mim, para que Deus me dê mais força, para que eu possa pregar para aqueles que estão morrendo lá no hospital. Olha, já a ala tal, já toda aceitou Jesus, e ele falando, ele naquele hospital, ele dizendo, ora, porque eu estou pregando a palavra, eu estou levando a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão lá, e eu sei que eles vão morrer. E ele com a mesma doença deles, olha, a esposa dele falava na igreja, daqui a pouquinho ele vai morrer, olha como é que ele está. A esposa dele morreu antes dele, ainda viveu mais 8 anos e morreu de outra coisa que não foi câncer. Como é que pode, né? Deus é tremendo. Nós não sabemos por que Deus nos leva para determinados locais. Por que nós passamos determinadas coisas na vida, né? Então, Jesus veio para poder trazer a salvação. Então, o nosso papel aqui hoje no mundo é levar a salvação, é pregar a salvação. Que nós possamos ter essa disposição, né? Porque é uma ordem de Jesus, é imperativo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, não importa a tua situação, o que nós estamos fazendo aqui na terra é transmitir a verdade do Evangelho. Nós somos portadores, profetas do Senhor, né? Cada um de nós é tratado como profeta. Todos nós podemos profetizar, diz a Bíblia, né? Todos nós, a igreja do Senhor, né? Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 14. Todos nós podemos profetizar. Então, que você possa se lembrar disso, né? Não risque da tua lista pessoas, né? Eles precisam da salvação. Sugestão de método. Na presente lição, há 2 palavras importantes na teologia, que também fazem parte de um vocabulário técnico em teologia. Apolinarismo e monotelismo. Nomes estranhos, né? É muito importante que os alunos, né, se familiarizem com termos técnicos que é bem provável que muitos nunca ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar desses 2 tipos de palavras aí, né? De movimentos, né? Mas nós vamos estudar um pouquinho isso, tá? Aplicação. A Bíblia revela que o nosso Senhor teve uma vida social e religiosa, ou seja, ele viveu a experiência humana. Essas experiências de Jesus tornam-se um grande parâmetro para o nosso relacionamento com as pessoas, quer do ponto de vista do corpo de Cristo, quer fora do corpo de Cristo, tá, amados? Então, o nosso relacionamento não é só com as pessoas que são de Jesus. Nós estamos nessa terra para amar os nossos irmãos e transmitir para o mundo o Evangelho da salvação. Amém, queridos? A lição 8, Jesus viveu a experiência humana, nós vamos dividir ela em 3 partes, né? Já está dividida aí na aula. A experiência humana no ministério de Jesus, heresias que negam a humanidade de Jesus e, terceiro, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. A primeira parte, a experiência humana no ministério de Jesus, a lição divide em 3 também partes. Os debates com as autoridades religiosas, naquela época de Jesus, né, no ministério terreno de Jesus, haviam os fariseus, os saduceus, e também os herodianos, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. A vida social e religiosa de Jesus, características próprias do ser humano. Então, Jesus tinha características próprias do ser humano. Qual é a característica própria do ser humano? Nós temos sede, nós temos vontade de dormir, estamos cansados, nós temos fome, né? Nós sentimos angústia, nós sentimos, né, medo, sentimos tudo isso, né? Então,
Então, características próprias do ser humano. Isso tudo estava na vida de Jesus. Jesus não ficou excluído disso, tá? Segunda parte, heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo, a reação da igreja e o monotelismo, tá? Então, e a terceira parte, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? E Jesus era visto como alguém da comunidade, né? Comunidade judaica, tá? Era da comunidade não é disso não, é comunidade judaica aqui, tá? Vamos ler na revista a introdução. A introdução está na revistinha aí. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente. Você vê religiões aí que separam as pessoas ficam isoladas, né? Ficam lá isoladas, fazendo orações sozinho, ele. Então, não há uma preocupação em transmitir a verdade. As pessoas ficam isoladas. Tem muitos monges, freiras, e as religiões, principalmente as religiões orientais, elas vivem isso, em nome de Jesus. Isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver para a primeira parte, a experiência humana no ministério de Jesus, esses 3 itens aí, os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus e características próprias do ser humano. Então, nós vamos ver aí o primeiro item aí, nós vamos ir por partes, tá, amados? Vamos lá. Debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos, tá? Então, isso atingia diretamente esses 3 grupos religiosos, tá, amados? Vamos ver os fariseus, né? Os fariseus, eles falam, o nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das Escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então, nós vamos ver alguns aspectos dos fariseus. Está lá em Mateus 15, versículos 3 e 5. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, o grupo dos fariseus, eles pegavam as tradições e elas tinham mais valor do que a palavra de Deus. Qual é a religião que hoje as tradições, ou a tradição, vale mais do que a palavra de Deus? O catolicismo romano. Tem uma área dele lá que é a tradição. A tradição vale mais. Então, tem coisas que a palavra de Deus fala, mas a tradição fala diferente. E eles ficam com a tradição. Como é que pode? Mateus 22, 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então, eles ficavam buscando uma oportunidade para acusar Jesus.
Em Atos 26, 5, Paulo fazendo um discurso, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, dentro do judaísmo havia uma seita, que era a mais severa. Que seita era essa? O fariseísmo, tá? Os fariseus. Amém, queridos? Vamos ver aí mais aí, Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, você vê que o judaísmo guardava as tradições, né? Então, aquilo que era passado de pai para filho como tradição, o judaísmo tinha aquilo como um valor maior do que a palavra de Deus. Então, nada na nossa vida pode ser maior do que a palavra de Deus, tá, amados? A palavra de Deus tem que ter primazia na nossa vida, porque tudo vai passar, até a tradição, menos a palavra de Deus. Amém, queridos? Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, ele está falando dele mesmo, tá, Paulo? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, Paulo era um fariseu, era um cara que guardava as tradições. Ele não suportava a palavra de Deus, o que a palavra de Deus falava, se a tradição falasse diferente, a tradição tinha poder sobre a palavra de Deus. Vamos ver aí, ler agora aqui na revista sobre os saduceus. Os saduceus, nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão até pouco antes do surgimento desses grupos, né? Que grupos? Fariseus, saduceus, herodianos, tá? Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Vocês que estão fazendo aí o censo sabem o que é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros, né? Gênesis, né? Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, eles só acreditavam nesses 5 livros porque Moisés tinha escrito eles. Diz assim também, como certo, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Isso aí era a seita dos saduceus, tá, amados? E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Era como se fosse o Senado de Israel, tá? Então, os judeus tinham um grupo de 70 sacerdotes que faziam parte do Sinédrio. Ali eles decidiam tudo. Era ali que era decidido tudo. Até a morte de Jesus foi decidida ali, né? Depois, como eles não podiam matar, eles levaram para que Pilatos desse o veredito, né? Então, vamos aí continuar. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, olha, está vendo aí? Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Então, vamos ver aí um pouquinho sobre os saduceus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Então, ali começou um tempo em que a família de Zadok passou a ser a família que assumia o sumo sacerdote. Atos 5:17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tremendo, né? Lá já a igreja em ação, tá? Atos 5, a igreja funcionando. Atos 23:8,
o apóstolo Paulo, num discurso, ele fala a respeito dos saduceus, porque os caras estavam pressionando ele. Então, ele botou um contra o outro. Ele começou a falar de um e depois a falar do outro. Aí os dois começaram a se degladiar, esqueceram-se dele. Então, interessante, né? Pois os saduceus declarem não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Aí a história conta que, a partir daí, um ficou discutindo com o outro. Não. Então, aí, eles não tinham se unido contra. Agora, Paulo vem e coloca para eles as diferenças. E deixa que eles se debatem. E deixa que eles se degladiam, né? Não vem bater em mim. Então, em nome de Jesus, é interessante. Vamos ver agora os herodianos. O que os herodianos acreditavam, né? Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, nós vamos ver aí um pouquinho agora sobre os herodianos, tá? Marcos 3:6, no início do ministério de Jesus, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida, no início do ministério de Jesus. Meu Deus. Mateus 22:16, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Meu irmão, quando começarem a te elogiar muito, fica ligado, tá? Fica ligado, começam a passar a mão. Eu tenho 33 anos pastoreando esse ministério. E muitas vezes a gente fica recebendo muito elogio e acaba aqueles que elogiam são os que vão nos ferir. Então, vigiem vocês que estão aí no crescimento, estão subindo, né? Fiquem atentos, né? Recebe o elogio, mas não se gaba dos elogios, tá? Deixa que Jesus vai continuar fazendo a obra na tua vida, em nome de Jesus. Então, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro, olha. Parece até aquela endemoniada, né? Lá de Atos 16, né? São servos do Deus Altíssimo e falam a palavra da salvação, pregam a palavra da salvação. Olha, ensinas o caminho de Deus. Olha como é que eles falavam de Jesus, de acordo com a verdade. Por que eles não aceitavam? Olha só os elogios dele. Sem te importares com quem quer que seja. Olha, porque não olhas a aparência dos homens. Então, esses homens tinham o discurso de Jesus perfeito, mas não aceitavam a palavra. Tem muita gente que ouve a palavra, acha bonita, mas não coloca em prática. Não coloca em prática, né? São os herodianos. Interessante, né? Então, tem muito herodiano nos dias de hoje, né? Vamos lá, Marcos 12:13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então, muita gente está esperando a gente errar. Muita gente está esperando a gente errar e apontar o dedo. Então, por isso que a gente tem que vigiar e orar, né? Orar e vigiar e orar, o tempo todo, em nome de Jesus. Vamos ver aí agora a parte, o item 2, que fala sobre a vida social de Jesus. Vamos ler na revista, social e religiosa, tá? O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, né? Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago,
eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, né? Fariseus, e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. Então, nós vamos ver esses itens aí da vida social e religiosa de Jesus. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 43 a 46. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, nós começamos as pessoas começam quando a gente começa a pregar a palavra, muitas pessoas não acreditam. Você chama: vem e vê, vamos lá na igreja, vamos lá, vamos ver lá na igreja, vem lá, vem ouvir, vem ver o povo de Deus. Então, é isso que André chama, Filipe chama Natanael e diz para ele: vem ver, vem ver. Muitas pessoas não querem ver Jesus, mas que você possa ser um instrumento de Deus para levar as pessoas a enxergarem Jesus, em nome de Jesus. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mateus 26, 37, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, aqui está mostrando, está identificando João e Tiago como filhos de Zebedeu. E Zebedeu era pescador. Marcos 1, 19 e 20. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco de seu pai. Então, o barco era de Zebedeu, tá? Com os empregados, quer dizer, era uma empresa, tá? Seguiram após Jesus. Então, aqueles homens largaram tudo para seguir Jesus. Zebedeu era marido de Salomé. Mateus 27, 56 diz assim: entre elas, estava ali na hora da crucificação de Jesus, tá? Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e José, e a mulher de Zebedeu. Então, a mulher de Zebedeu era Salomé. Marcos 15, 40. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Olha como é que é. Você vai estendendo, né? Então, a gente começa a obra, Nós temos que mostrar que somos cristãos dentro de casa, meu irmão, na nossa família, né? João 19, 25 diz lá, ó, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então, a irmã dela era exatamente Salomé, tá, amados? Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus. Vamos lá, mais uma aí, Mariana. Isso. Lucas 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, toda vez que você busca se fortalecer em sabedoria e conhecimento, a graça de Deus se encontra sobre a sua vida. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha, então, nós vamos vendo aí que quanto mais a gente conhecer a palavra, mais a gente vai crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tá, amados? Jesus interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Com os publicanos e pecadores, Mateus 9, de 10 a 11.
E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, Jesus tinha uma vida ali bastante intensa na área social, né? Com os fariseus e a mulher pecadora. Lucas 7, 37 a 39, olha só. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então Jesus estava ali, sentado, na casa do fariseu, e uma mulher pecadora fazendo aquela reverência toda a ele. Vamos ver agora com a mulher samaritana, João, capítulo de número 4. Já tem mais versículos, né? Então, nós vamos avançar um pouquinho aí. João 4, versículos 9 em diante. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aleluia, que coisa linda esse diálogo, né? Então, aquela mulher estava recebendo do próprio Jesus uma palavra de vida e dizendo que aquela palavra saciaria a sede dela. Então, as palavras de Jesus são espírito, são vida, né? Então, a gente precisa entender a profundidade dessa conversa dele com aquela mulher. Estava mostrando que ia saciar ela espiritualmente, né? Ela nunca mais teria necessidade de buscar em outras entidades espirituais, né? A necessidade para a sua alma, saciar a sua sede, em nome de Jesus. Vamos ver o item 3. Se irmãos quiserem perguntar, pode perguntar, tá, Márcio? Se eu tiver condições de responder, eu respondo. Vamos ver aí, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Isso é muito interessante. Por isso que a Bíblia declara lá em Hebreus, nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele
não pecou, né? Sem pecado. Vamos ver lá, Jesus foi um bebê igual aos outros, igual a você, igual a mim, né? Chorão, fazia seus pipis, fazia seu cocô, número 1, número 2, né? Então, vomitava, golfava, isso tudo que acontece, birrento, tudo, porque é criança, né? Lucas 2, 6 e 7, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ele mamou, né? Ele depois tomou sopinha, e passou por todo o processo, né? Ele sofreu, chorou e sentiu angústia, né? Hebreus 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, né? Lucas 19, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, porque ele sabia o que esperava ele, né? E também aquela cidade matava os seus profetas, né? Ali aquela cidade não é mole, não. Se você ler o livro de Apocalipse, trata ela como Sodoma, né? Jerusalém é tratada como Sodoma, né? Não é mole, não. Mateus 26, 37, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, Jesus, na sua natureza humana, se entristecia e se angustiava. Está aí, ó, momento lá que ele estava orando lá no Getsêmani, né? Jesus sentiu sono, fome, sede e cansaço, né? E eis que, Mateus 8, 24, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Meu irmão, tu imagina como é que ele não estava cansado. O balanço do barco, as ondas, a gritaria no barco, e Jesus continuava dormindo. Às vezes, meu irmão, tem uma luta do teu lado, da tua casa, som alto, mas você consegue dormir. Está tão cansado que você apaga aqui. Não é verdade? Então, aqui está mostrando isso. Jesus, naquele barco, ele dormia, não era para provar os discípulos só não, porque ele estava cansado. João 4, 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, a hora do almoço, meio-dia. João 19, 28, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então, Jesus, na sua natureza humana, tinha sede. Jesus dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. Lucas 4, 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4, 14, dentro do mesmo contexto, né? Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Porque, meu irmão, depois que ele se declarou na sinagoga que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e naquele dia se cumpriu aquela escritura, ele ali começou o ministério dele, meu irmão. Ele começou a fazer milagre. Aquele leproso chega perto dele, ele já começa a curar, a fazer coisas que nenhum homem normal fazia. Era exatamente a parte espiritual dele, era a parte de Deus na vida dele. Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele dependia, como homem, da presença de Deus. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, Jesus dependia. Nós vamos entrar aí no mês de junho, temos aí um congresso de oração. Então, que você possa ficar ligado, né? Fala, filho. Eu posso entender isso como o seguinte. Jesus é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, Deus fez ele perfeito. Então, ele estava ali na perfeição do homem. O homem segundo Deus. Então, ele estava ali, na sua natureza humana, mas sem pecado. O pecado é que trouxe tudo isso ao homem. Entende? Não sei se eu consegui responder, mas a verdade é essa, que
ele era diferente, porque ele não tinha pecado. Ele era puro, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum tipo de contaminação na vida dele. Já falamos aí, já, à noite orando. Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Porque o homem caiu, talvez respondendo aí, né? O homem caiu, então ele perdeu a pureza dele, né? A simplicidade dele, né? Por isso que a Bíblia fala lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 11, a simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Então, João 8, aí, ó, 46, quem dentre vós me convence de pecado? Está vendo? Olha Jesus se colocando à prova. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então, Jesus estava ali se expondo, né? Hebreus 4, 15, eu falei de Hebreus, que ia falar, né? Aí, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? Então, a pureza de Jesus, né, era exatamente a conservação dele. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí o que acontece? Adão peca. Aí o que a injustiça entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e aí começou a decadência do homem, né? A situação do homem. Lá os primeiros homens viviam quase 1000 anos. Hoje o homem chega aos 70 já está caindo pelas tabelas. Já está cheio de remédio, cheio de comprimido, aqueles que podem, né? Porque tem muitos que não podem ter acesso aos remédios. Então, é uma loucura. Então, a decadência humana, Jesus não participou disso. Por isso que nós podemos confiar nele. Porque ele viveu como nós, mas sem pecado. Vamos ver o resumo do item 1. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda parte, nós vamos falar das heresias que negam a humanidade de Jesus. Tudo isso que nós vimos, essas heresias negam, né? Tudo isso que nós vimos aí com Jesus, né? Então, o apolinarismo, a reação da igreja, que considerou o apolinarismo uma heresia, e o monotelismo, né? Então, nós vamos ver exatamente aí na revista esse primeiro ponto aí, o apolinarismo. Apolinarismo foi bispo, Apolinário, perdão, foi bispo de Laodiceia. Você se lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é aquela que Jesus estava do lado de fora, né? Então, não, Jesus estava do lado de fora, não, sei lá, eu agora não me lembrei, mas não. Mas vamos lá ver rapidinho. Apocalipse capítulo 3, Laodiceia está aqui. É isso mesmo, botou Jesus do lado de fora. Jesus ficou à porta e bate, né? Então ele não está. Então são os camaradas que levaram heresias para dentro dessa igreja, né? Aquela igreja começou a botar Jesus do lado de fora. São tantas heresias que acabou a palavra não tendo mais sentido dentro da igreja. Jesus ficou do lado de fora. E diz assim, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são alma, são soma, carne ou corpo, a psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse o espírito humano. Então, eles dizem que Jesus tinha uma capacidade diferente do homem.
em termos da sua formação humana. Em vez de ser corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, né? O espírito dele era o próprio Espírito de Deus. Então, meu irmão, aí fica fácil, né? Ah, Jesus, vamos ver aí o que fala aí. O item 2, vamos lá, reação da igreja com relação a essa informação. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, tá, amados? De modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então, isso aí que Apolinário pregou, foi considerado heresia lá no Concílio de 451. Vamos ver aí alguns versículos aí. No Novo Testamento fala do corpo físico de Jesus. Mariana, avança um pouquinho. Isso. João 2, 21 diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, Jesus está falando do corpo, tá? Fala também da alma e do espírito. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então aí está bem claro, né? Jesus é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém, queridos? Cristo Jesus, homem, o verdadeiro homem. Vamos ver agora o monotelismo. Que nomezinho, hein? Vamos lá ver. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Por isso que é monotelismo, tá? Era uma tentativa de conciliar a teologia monofísica com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Aleluia. Vamos ver aí. Jesus Cristo, homem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina. Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus. Ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O ato do nascimento em si foi normal e comum, como o de qualquer ser humano. Em Lucas 2, 6, 7, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então,
Jesus Cristo é um ser humano, né? Que ele veio como um homem para ser um igual a nós e venceu o pecado, venceu o diabo. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Resumo do resumo do item 2. Pensei que eu estava falando sozinho. Vamos lá, resumo do item 2. O apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus, tá? Que eles querem confundir, né? Eles querem trazer situações diferentes. A parte 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus era visto como alguém da comunidade, né? Nós já vimos, né? Vamos ver lá quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: o Egito, Israel, e o centro das suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram, olha só o que os mormons declaram, que ele esteve nos Estados Unidos. Meu irmão, só se for Jesus, meu Deus do céu. E os mormons acreditam, meu irmão, né? A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Então, nós vamos ver aí algumas passagens que falam sobre isso, tá, amados? No Egito, Jesus esteve no Egito quando criança, tá? Ele fugiu. Herodes queria matar as crianças todas, Maria e José bateram o pé, meu irmão, né? Foram para o Egito, olha lá, Mateus 2, 14, 15, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Jesus teve no Egito, mas quando bebê, que ele fugia da matança das crianças, tá? Ele não, os pais dele, que ele ainda era neném. A Fenícia, em seu ministério terreno, né? Versículo, Mateus 15, 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, né? Hoje você está vendo muita notícia lá, Hezbollah, Líbano, né? Ali a faixa de Gaza. Então aquela área ali, ela é toda falada, não só no Evangelho, mas no Antigo Testamento, né? Muito, né? Quando Isaías fala do rei de Tiro, né? E ele fala ali que, comparando ele a Satanás, né? Então você começa a ver que lá no Antigo Testamento, toda aquela região da Gaza era onde ficava a Filisteia, ou os filisteus. Então ali ficava Asdod, está tudo ali naquela região ali, né? Então você começa a ver, interessante isso, Jesus esteve naquela região, Tiro e Sidom, tá? E Israel, onde nasceu e viveu. Então, Jesus também esteve em Israel, onde ficou praticamente o tempo todo do seu ministério. João 7,15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Porque Jesus era carpinteiro, ele ficou na carpintaria do seu pai José o tempo todo, acompanhando ali. E com certeza viam que ele não ia estudar, né? Não sei, né? Sem ter estudado, né? Eles falavam, né? Devemos rejeitar as fábulas, 1 Timóteo 4,7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, Deus manda a gente não aceitar, nós temos que rejeitar as fábulas, tá, amados? A parte 2 do terceiro ponto aí, vamos lá. Jesus era visto como alguém
da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na sociedade, na comunidade, de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e não há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Bem, queridos? Então, nós vamos ver aí, esse item 2, Jesus é apresentado como alguém que era natural em sua comunidade. Lucas 4, 22 a 24, diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui. É isso mesmo? Está certo. Faze aqui, né? Faze-o também aqui na sua terra, na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, ali está mostrando ali que Deus, quando levanta, há uma rejeição. Né? Toda a minha família espera que um dia eu volte para o catolicismo. Pô, eles vão ficar esperando. Porque eles não acreditam na obra que Deus fez na minha vida, fez na vida do meu irmão Sebastião, e tem feito na vida de quem aceita Jesus. As pessoas ficam olhando, esperando você cair, mas vão ficar esperando até Jesus voltar. Amém, queridos? Jesus era conhecido como o filho da Maria, e todos conheciam os seus irmãos e irmãs. Marcos 6, 2 a 3. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, filho de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vamos ver agora o resumo do item 3. Nós vamos encerrar. Hoje nós vamos encerrar cedo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Então a gente não pode tirar a experiência humana de Jesus, porque nós temos um sumo sacerdote que viveu como nós, né? Mas sem pecado, né? Em nome de Jesus. Sabe o que é sofrer, né? A Bíblia diz isso. Foi tentado em todas as coisas. Tu imagina, todas as coisas. Ele foi tentado, imagina. Foi tentado na corrupção, foi tentado na parte sexual, foi tentado em todas as partes, a negar a Deus, a negar quem Ele era. Foi tentado em todas as coisas. Às vezes a gente fica, né? A própria oração que Ele nos ensinou, né? Livra-nos das tentações, né? Então, que o Senhor possa nos livrar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém, querido? Então, como Deus, Ele é igual ao Pai, e como
O ser humano é igual a nós. Em nome de Jesus. Mariana, muito obrigado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.